Boa tarde, pessoal. Eu sou a Renata, estamos de volta aí no nosso canal Renata Inspiração. Bom, na semana passada eu fiz um vídeo aí dedicado especialmente aos meus alunos. Quero continuar esse vídeo, quero falar sobre coisas novas hoje também. Como eu estava falando com vocês, ao entrar na faculdade, uma grande barreira havia sido ultrapassada, havia sido vencida, um grande muro intransponível aos olhos humanos havia sido superado com a ajuda primeiramente de Deus, não posso deixar de lembrar, com a ajuda dos meus pais que sempre acreditaram em mim e por eu ter também acreditado em mim. Como eu falo para vocês, como eu falei para vocês semana passada, eu sempre falo para meus alunos, não adianta todo mundo acreditar na gente, não adianta nem Deus acreditar em mim se eu própria não acreditar. Então, primeiramente com a ajuda de Deus, e toda a glória seja para Ele, com a ajuda dos meus pais, com a ajuda da minha família, e por eu própria ter acreditado em mim, não desistido, eu passei para a Universidade Federal do Brasil e que maravilha, eu estava feliz, eu estava comemorando, mas ao chegar lá eu percebi também, para minha tristeza, que ainda haviam várias barreiras para serem vencidas, ou seja, ainda haviam várias pedras no caminho que eu precisava tirar, uma a uma do meu caminho. Tá? E acho que a maior pedra que se colocou diante de mim foi o fato de eu ter chegado à faculdade de letras e ter descoberto que eu ainda não sabia escrever. E agora, o que fazer? E aí? Lembram da pergunta que eu falei para vocês no outro vídeo? Eu não sei, eu percebi que eu ainda não sabia, mas veja bem a minha frase, eu ainda não sabia, mas eu iria saber, estava determinada a saber, a aprender a escrever, porque pensava eu, poxa, vindo eu principalmente de família pobre, humilde, eu não podia me dar o luxo de sair de uma faculdade, universidade federal como a UFRJ, formada em letras sem saber escrever. Como é que seria isso? Que profissional eu seria? E eu corria atrás do prejuízo. Eu ia atrás dos professores, marcava atendimento nas salas dos professores, ia para a biblioteca, fazia cursos extracurriculares. Eu corria atrás do prejuízo. Eu entendi que não era o professor que tinha que correr atrás de mim, mas eu que tinha que correr atrás do professor, no sentido de que eu que precisava lutar, eu que precisava suar a camisa. Como disse Thomas Edison, famoso inventor da lâmpada elétrica, não existe esse negócio de inspiração. Ah, hoje eu não estou inspirado, eu não vou trabalhar. Hoje eu não estou inspirado, eu não vou estudar. Hoje eu não estou inspirado, eu vou deixar para lá. Hoje eu não estou inspirado, eu vou desistir da vida. Não, a vida não é assim, meu querido. Infelizmente a vida não é assim. Pelo contrário, como disse Thomas Edison, 99% de transpiração e 1% de inspiração. O que significa isso? Que se a gente não arregaçar as mangas, se a gente não trabalhar, se a gente não se predispor a lutar, se a gente não colocar esse objetivo firme na nossa mente, no nosso coração, as coisas não vão acontecer. E graças a Deus eu superei. E sabe quando eu descobri que eu superei? Foi mais ou menos no 5º período da faculdade. Eu me lembro bem, no 3º período eu já tinha percebido que eu tinha superado, 3º, 4º período, que uma professora muito exigente de português, ela me elogiou e disse que eu estava escrevendo muito bem, que eu estava escrevendo ali direitinho nas palavras dela, e eu fiquei feliz, mas eu ainda não queria o direitinho, eu queria escrever com excelência. E eu continuei correndo atrás do prejuízo, eu continuei escrevendo, eu continuei tentando, porque escrever, como eu digo sempre para meus alunos, é prática. Escrever Como é que eu aprendo a dirigir? Eu citei o exemplo aqui. Eu aprendo a dirigir dirigindo. Como é que eu vou aprender a escrever sem escrever? Eu aprendo a escrever escrevendo. Eu aprendo a ler lendo. E no 5º período, uma professora muito querida por mim na faculdade, passou uma prova para nós. Eu lembro que eu fui fazer essa prova cheia de medo, foi uma prova de consulta, tem muito isso na faculdade, e eu fiz essa prova de consulta assim meio que descrente, mas fiz com todo o meu coração, com toda a minha alma, e acho que foi uma das últimas a sair, levei umas 2 horas e pouco fazer essa prova. Quando eu fui buscar o resultado, eu fui cheia de medo, e a professora não estava lá, estava uma assistente dela, e quando a menina me deu a prova, eu meio que gelei, fiquei petrificada, assim, meio que mais ou menos, e aí eu fui lentamente levantando a prova. Quando eu olhei,
estava a seguinte nota, 9,5. E estava o seguinte elogio assim para mim: que texto bem feito. Nesse período da faculdade, eu acabara de descobrir, estava descobrindo da melhor maneira possível que eu havia superado talvez o meu maior desafio pessoal na Faculdade de Letras, que era aprender a escrever de verdade com excelência. E eu tenho essa prova guardada até hoje, é uma lembrança das mais belas, que é uma lembrança daquelas mais profundas da faculdade, que ainda me fazem chorar. E eu percebi que eu havia chegado lá, que eu estava preparada de fato. E eu não desisti. E eu quero falar para você também, nesse vídeo de hoje, trazendo uma nova frase. Eu quero te falar o seguinte: às vezes a gente tem um plano, às vezes a gente tem uma meta, às vezes tem um sonho, a gente não começa nunca. A gente fica assim, ó, poxa, eu tenho um sonho de estudar para ser cabeleireira, eu não sei, eu tenho um sonho de ser técnica de enfermagem, mas ano que vem eu faço, ano que vem eu tento, depois eu faço nisso, 20 anos chegam, os 30 anos passam, os 40 anos entram, eu te pergunto, quando é que você vai fazer seu curso? Quando é que você vai fazer sua faculdade? Olha só aqui pro quadro, ó. Tem que começar? Então começa logo. Para de adiar o seu sonho. Para de procrastinar. Para de deixar para amanhã. Para de deixar para depois. O que você está fazendo agora? Está vendo Sessão da Tarde? Sabe o que eu fiz na época do pré-vestibular? Desde o pré-vestibular até o fim da minha faculdade. Isso eu incluo meu mestrado, tá? Porque eu tenho 3 diplomas na UFRJ, na Universidade Federal do Brasil. Eu tenho diploma de bacharel em letras, eu tenho diploma de licenciatura em letras, eu tenho diploma de mestre em letras vernáculas. Sabe o que eu fazia na minha vida? Eu não ia para o cinema, eu não ia passear, eu não ia para a piscina, eu não ia para a praia. Eu ficava em casa estudando. A minha vida era faculdade, casa, trabalho, casa, quarto, sempre ali estudando. Ao invés de ficar vendo um montão de filme, ficar vendo Sessão da Tarde, eu estava estudando. Sabe quando eu fui ter Sky na minha vida? Quando eu estava formada, trabalhando no Colégio Federal Pedro II como professora substituta, porque eu tinha um objetivo. E isso está muito forte em mim hoje, porque os meus objetivos não acabaram, os meus sonhos não se acabaram. Eu não estou ainda no lugar que eu gostaria de estar, mas eu estou indo para lá. Pode ter certeza que eu estou indo para lá. Então o que eu deixo para você hoje é, se você tem que começar, começa logo. Se você tem um sonho, para de adiar. Se você tem uma meta, um projeto, para de adiar. Tá? Isso eu estou falando para mim também, isso é força para mim também, porque eu não desisti dos meus projetos, eu não vou sossegar, eu não vou descansar enquanto eu não concluir os projetos que eu tenho para minha vida. Que isso fique para você, guarda isso, para de adiar, levanta da cadeira, levanta do sofá, sacode a poeira e bola para frente, porque atrás vem gente, como já diz aí o ditado ou a música, tá? Prossiga, avance, para de adiar, levanta. Acredito em você. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe e que Ele nos dê força para a gente continuar lutando, prosseguindo para o alvo que está lá na nossa frente. Um beijo para você.